Boa noite, presidente. Boa noite, demais vereadores. Boa noite, pessoal que está aqui para falar a respeito da educação. Acho que quando a gente pensou de estar participando aqui da sessão da Câmara hoje, a gente pensou em dois motivos especiais. O primeiro, para estar pedindo o apoio de vocês, né? Como todo mundo já manifestou que vai fazer aquilo que for possível. E o segundo, para estar esclarecendo aos pais alguns pontos. Porque muitos pais, a maioria dos pais está nos apoiando, porque entende, mas a gente tem, infelizmente, ainda alguns pais que não sabem por que nós estamos em greve, por que nós estamos aqui, né? E o meu papel aqui hoje é também fazer alguns comentários a respeito da nota de esclarecimento, que não deveria ser assim chamada, ao meu ver, que o governo colocou na mídia, tanto televisiva, nos jornais, né? Primeira coisa que eu tenho para dizer é que lei não se negocia, lei se cumpre. E era o que o governador deveria fazer. Ele não tinha que estar... Nós não deveríamos estar aqui discutindo, implorando para ele cumprir a lei, porque nós não estamos pedindo aumento. Nós estamos pedindo para ele cumprir uma lei, né? E não deveria esse ser o nosso papel. Ele, enquanto governador, deveria ser o primeiro a querer que a lei seja cumprida, né? Então, o primeiro esclarecimento sobre aquela nota é que ele diz que todos ganham com a proposta dele. Isso é mentira. A grande maioria dos nossos professores não ganha, perde. Quem consegue muito ainda fica com um salário igual ao que já tinha. Mas a grande maioria de nós, com faculdade e pós-graduação, está tendo percas no salário. R$ 5, R$ 50, R$ 100, R$ 150 até, né? O governo diz que concedeu aumento, mas na verdade ele está tirando nossos direitos adquiridos. Então o que ele está tirando da gente? Ele está tirando primeiro o prêmio Educar, de R$ 200, que foi um prêmio conseguido na última greve de 2006, foi um abono, uma gorjeta, como a Lenir colocou ali. Ele está tirando esse prêmio Educar, né? Segunda coisa que ele faz, ele está tirando também de nós, professores, o prêmio Assiduidade. O que é o prêmio Assiduidade? É uma gratificação que ele coloca uma vez por ano no nosso salário para aqueles professores que não faltaram durante o ano. Então, segunda perda que a gente tem. Terceira perda que a gente tem, a questão da regência de classe reduzida. O que é a regência de classe? A regência de classe é um direito adquirido dos profissionais da educação, que foi conquistado com muita luta, há muito tempo atrás, e esse direito é para aqueles professores que estão em sala de aula. E quero dizer que nós somos o único trabalhador do mundo que atende, ao mesmo tempo, de 20 a 50 pessoas, né? A redução da regência de classe, nós tivemos duas reduções. Para as séries iniciais, que é o pessoal que a gente chamava de primário, tinha 40%, ele reduziu para 25%. E o pessoal das séries finais e do pessoal do ensino médio, que a gente chamava de ginásio e segundo grau, de 25% para 17%. Ele reduziu também em 50%, pela metade, as aulas excedentes. O que seria isso? Os professores que são contratados por 40 horas, nós teríamos que, pela lei, trabalhar apenas 32 horas. As outras 8 horas seriam para a gente ficar planejando o que a gente chama de hora-atividade. Mas, em função do nosso salário ser extremamente baixo, não dá para a gente manter nossas condições, a gente ainda trabalha essas 8 aulas que nós não precisaríamos trabalhar, e o governo chama isso de aula excedente. Ele reduziu metade daquilo que a gente ganhava. Ele também acaba com o nosso plano de carreira. O que é o plano de carreira? É uma tabela, no caso dos professores, os profissionais do magistério, que tem 12 níveis e algumas letras, né? Dependendo do nível de estudo que a pessoa tem, se ela tem magistério, faculdade, pós-graduação, mestrado, dependendo dos cursos de formação, que a cada 3 anos nós podemos progredir, e dependendo do tempo de serviço. Então, ele acabou com isso, né? Com a proposta do governo, os professores que mais estudaram são os que mais perdem. Quando a gente entrou nessa greve, a gente entrou na greve para exigir que o governo cumprisse a lei. Hoje, nós estamos implorando para ele não tirar o que já era nosso. A gente está desesperado para ele devolver o que era nosso já. A regência, a aula excedente. Ele está tentando desviar o nosso foco. Ele não deu o que a gente queria e ainda tirou o que a gente tinha. Para a gente ter uma ideia da desvalorização do magistério, o piso de R$ 1.187, que é o valor mínimo que um professor deveria ganhar, aquele que o governo se nega a pagar, respeitando a carreira, porque ele diz que ele está pagando o piso e ainda mais.
Ele está pagando só para quem tem só o ensino médio. Para nós, professores que temos estudo, a gente não está ganhando nada. Esse R$ 1.187, que deveria ser o salário do professor, está muito próximo ao vale alimentação, só o vale alimentação, de algumas categorias do nosso estado, como o pessoal da Assembleia Legislativa, que só de vale alimentação recebe R$ 950. O nosso vale é de R$ 120, R$ 6 por dia. Tá? Se a gente resolvesse parar com a greve hoje, na situação do jeito que ela está, iria contra tudo que a gente ensina para os nossos alunos. A gente diz para eles que eles têm que ser cidadãos, que eles têm que cumprir as leis, que eles têm que cobrar os seus direitos. Se eu voltar para a sala de aula hoje, eu não vou conseguir olhar para aquele meu aluno, que eu vivo dizendo, olha, você não pode atender o celular dentro da sala, porque é contra a lei. Você tem que usar uniforme, porque é uma lei da escola. Aí ele vai dizer para mim, bom, se o governo não cumpre a lei, por que eu agora vou ter que cumprir? Né? Então, não tem como a gente voltar para a sala se o governo não fizer nada. O piso salarial é uma conquista do magistério. Anos de luta para isso acontecer. O governo disse que negociou, que apresentou várias propostas, e que nós, professores, somos intransigentes. O governo não negociou. Tá? O governo simplesmente impôs de forma autoritária, remetendo à época da ditadura, inclusive, nós temos essa impressão, né? Impondo aquilo que ele achava que seria certo. Não teve diálogo, em nenhum momento o pessoal que teve nas negociações conversou. Ele simplesmente vinha com as tabelas de 6 que eu posso pagar. Isso não é negociar. Nem precisava negociar porque era lei, né? Não houve diálogo, nem respeito com os profissionais da educação. Qual é o risco que a gente corre hoje com esse salário que nós estamos recebendo? A gente escuta muito. Daqui a pouco, os bons profissionais, aqueles que se preparam, que estudam, não aqueles que vão fazer de conta que dão aula, aqueles profissionais que se esforçam, que querem o melhor para eles, para a família e para o mundo como um todo, esses vão sair da educação. Vão procurar áreas em que vão ser melhor remunerados, áreas em que eles vão ser melhor valorizados. Com a proposta do governo hoje, um professor que tem ensino médio, só o 2º grau, vai ganhar o mesmo tanto que um professor que passou 4, 5 anos indo para a faculdade. Injusto, né? A gente tem uma solução para a greve. Rápida. Eu até queria colocar isso para os pais. Os pais às vezes questionam a gente. Ai, mas vocês estão fazendo greve. Tanto tempo, pobre das crianças que estão ali sem aula, pobre de nós também, que estamos nessa luta. Se alguém acha que a gente fica em casa durante a greve, nós estamos andando todo dia, conversando com os pais, com os professores. Mas tem uma solução rápida. A greve acabaria... se o governo fizesse isso, a greve iria acabar. A solução basta que o governo não desvie o dinheiro federal destinado exclusivamente à educação, que é o Fundeb, que ele resolveria o problema rapidinho, sem comprometer o ano letivo, que é a maior preocupação dos pais, eu penso, ou deveria ser, né? E sem comprometer a arrecadação, porque ele disse que ele não pode dar mais do que 22 milhões, porque ele vai comprometer a arrecadação. Ele não pensou em comprometer o nosso salário quando ele desviou o dinheiro do Fundeb. Bom, eu tenho outro recado aos pais também, que eu acho que foi um dos nossos pensamentos, foi esclarecer os pais. Eu fico muito angustiada quando um pai me para na rua e me pergunta, meu Deus, quanto tempo vai durar essa greve? Eu não sei mais onde deixar meu filho. A preocupação dos pais não deveria ser onde deixar o filho. Escola não é depósito. Não, meu aluno ele tinha que estar preocupado, sim, com o que o aluno está deixando de aprender, com como é que vão ser as coisas depois, mas nunca onde deixar o filho. Nós não somos cuidadores de alunos, nós somos professores, né? Por tudo que a gente está conversando aqui é que a gente continua em greve. A nossa gratidão pelo apoio das pessoas e pelo respeito que as pessoas têm conosco, a gente vai demonstrar quando a gente voltar para a sala de aula. A gente aproveita para pedir a todos que estão aqui, que nos apoiem, pressionando as autoridades a cumprirem a lei, que é o que eles fazem com a gente. Se a gente não paga o imposto, a gente deixa de pagar o imposto do carro, é multado, perde o carro. Se a gente deixa de usar o cinto de segurança, é a mesma coisa. Então, que pressionem as autoridades a cumprirem a lei, para que a gente possa voltar à sala de aula o quanto antes, que é o que a gente quer.